Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. Hoje vamos conhecer mais sobre o desenvolvimento tecnológico sustentável. Vamos discutir como é possível e necessário conciliar o desenvolvimento das tecnologias com a sustentabilidade. Acompanhe agora no programa Questões. O desenvolvimento tecnológico sustentável é quando a engenharia, quando a construção civil, ela busca novos caminhos para se reinventar. Quer dizer, criar edificações, criar equipamentos públicos cada vez mais maiores e cada vez mais necessários, porém respeitando também o meio ambiente. Então, criando alternativas sustentáveis para a geração de energia, captação de água, esgotamento pluvial, né? Tomando sempre esse cuidado de causar o menor impacto possível. É necessário a edificação? Sim. Então, a partir do momento que é necessário, você tem que criar o menor impacto possível. O caminho, né, para o desenvolvimento tecnológico sustentável é a inovação tecnológica. Então, temos que inovar. Então, isso que é derivado de vários fatores, né? Um dos fatores é a tecnologia, o produto tecnológico. Esse produto tecnológico é derivado do conhecimento, que é derivado da ciência. Então, mas o que é uma ciência? Como que a gente vai separar a ciência e a tecnologia, né? Então, são duas coisas diferentes mesmo. A ciência serve para resolver problemas, é utilizado para resolver problemas de fenômenos da natureza. Isso, quando você responde essas questões, você tem um conhecimento. A pequena parte do conhecimento é a tecnologia. Então, e essa tecnologia gera um produto tecnológico, certo? Agora é o seguinte, então isso faz, imaginemos como fosse um iceberg. A ponta do iceberg seria a tecnologia, o que nós utilizamos hoje no dia a dia, né? As roupas, os remédios, tudo. A forma até de uma forma médica, de fazer a sutura de uma coisa, então tudo é tecnologia. De uma forma geral, né? Então, e abaixo do iceberg, que fica abaixo da água, né, seria o grande conhecimento, onde tem a ciência, onde estão as universidades. Apesar de o desenvolvimento ser necessário para a melhoria da qualidade de vida e o aprimoramento das atividades de nossas cidades, bairros e regiões, pode gerar impactos negativos em várias áreas, como a saúde e o meio ambiente. A possibilidade de integrar o desenvolvimento e a sustentabilidade é um caminho a ser construído. Além de ser possível, ele é necessário, né? A gente tem que trabalhar nessa linha de raciocínio. Quer dizer, voltando ao cerne principal, as cidades se desenvolvem, a população aumenta, o número de carros aumenta, a necessidade do homem moderno aumenta. Então a gente tem que criar os equipamentos, tem que criar as condições, as fábricas, os carros, as cidades, de uma maneira que elas impactem menos. Hoje em dia, diversos fatores contribuem para a degradação do meio ambiente. Podemos citar o crescimento desordenado das cidades, as indústrias e os meios de transporte, como fontes de poluição do ar, do solo e também das águas. Sabemos que o desenvolvimento tecnológico é importante, porém é necessário ficarmos atentos em relação aos seus impactos no meio ambiente. Antes a gente tinha aquela ideia do seguinte, eu tenho uma tecnologia, eu quero comprar essa tecnologia funciona? A gente só preocupava se a tecnologia funcionava. Não preocupava se a tecnologia está consumindo muito. Hoje em dia não, a gente vai comprar um smartphone ou uma geladeira numa loja elétrica, de eletrodoméstico, a gente pergunta, o vendedor fala, não, essa televisão faz isso, faz aquilo outro. Esse smartphone tem vários aplicativos, mas no final a gente pergunta, e o consumo? Ou seja, o consumo da bateria, no caso do smartphone, é que é o mais interessante. Ou seja, se eu tenho um consumo menor, eu estou gerando menos efeito estufa no ambiente. Por quê? Estou deixando de ligar uma termoelétrica, eu estou enchendo menos uma hidrelétrica, então estou consumindo menos energia. E na indústria também, porque quando eu tenho uma maior produtividade com o mesmo consumo, isso é interessante, porque eu consigo produzir mais coisas gastando o mesmo tanto que eu gastava anteriormente. O desenvolvimento tecnológico sustentável engloba o desempenho geral na cadeia de produtividade de uma empresa, incluindo a quantidade de recursos naturais utilizados, além do controle de emissão de agentes poluidores ao meio ambiente.
O que seria o desenvolvimento sustentável? Seria suprir as necessidades presentes sem interferir nas necessidades futuras. Bom, isso para a área de desenvolvimento tecnológico sustentável, o que influencia? As indústrias hoje têm o quê? Um novo conceito. Elas partem da ideia de que se automatizar a minha planta, eu vou ter um consumo menor, eu vou ter uma maior produtividade na minha indústria. Isso é o desenvolvimento tecnológico sustentável para as indústrias. Para que haja o desenvolvimento tecnológico sustentável, se pensar em investimento também é importante, principalmente pelos processos de inovação poderem requerer, ainda que inicialmente, um esforço, tanto para implantação quanto para disponibilidade de recursos a serem aplicados em determinado projeto ou área. Contudo, os resultados positivos demonstram a necessidade de se buscar um equilíbrio entre o desenvolvimento e a sustentabilidade na tecnologia. O desenvolvimento tecnológico sustentável, a gente ainda está a passos bem curtos ainda, né? Porque geralmente esses empreendimentos são empreendimentos que têm um custo um pouco maior de implantação. Na verdade, você investe mais, você investe uma soma financeira um pouco maior no início do empreendimento e isso é pago ao longo de sua vida útil, né? A gente tem alguns exemplos muito interessantes agora para a própria Copa do Mundo, né? A maioria dos estádios, a maioria não, acho que quase a totalidade deles, eles têm esse enfoque de serem sustentáveis, então a maioria deles faz captação de água de chuva, faz captação de energia solar. Né? O Mineirão é um grande exemplo, né, de certificação internacional verde, que trabalha nesse sentido. Então, o Brasil está engatinhando ainda, mas iniciativas novas estão sendo tomadas. Eu acho que o interessante também é pensar que não só grandes equipamentos públicos. A gente pode pensar também que nas residências, nas pequenas residências, essas pessoas trabalharem com pequenos sistemas de captação de água de chuva, pequenos sistemas de aquecimento solar de água, pequenos sistemas de captação de energia solar, a gente também já trabalha num horizonte interessante. O programa Questões vai para o intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre o desenvolvimento tecnológico sustentável. Preciso da sua ajuda hoje. Vamos limpar o nosso lote com fogo. Mas isso é perigoso. Ele pode causar muitos prejuízos. Papai sabe o que está fazendo. O incêndio está destruindo a mata ciliar do nosso rio. Para evitar isso, não coloque fogo em lote. Não jogue cigarros na beira da estrada. Você pode evitar um incêndio. A busca por um desenvolvimento tecnológico mais sustentável atinge várias áreas, da saúde e produção à educação e informática. No Brasil, no campo das engenharias, isso já pode ser identificado. Eu acho que a construção civil, né, na verdade, ela está se reinventando nesse caso. Ela tem que se reinventar, né, o modo de construir. A gente fala desde, por exemplo, edificações que tenham um conforto termoacústico melhor. Quer dizer, se a edificação ela tem um conforto termoacústico melhor, quer dizer que eu vou gastar menos energia elétrica para, por exemplo, resfriar essa edificação com ar-condicionado. Então, nesse sentido, a gente tem que se reinventar, né? Os materiais de construção, as técnicas de construção e a forma de construir. E os projetos também, né? Que as edificações elas já têm que ser compatíveis com esse tipo de abordagem. Por exemplo, como quando Thomas Edison descobriu conseguiu produzir a lâmpada incandescente. Então, o que acontece? Naquela época, Nova York, todas as cidades, Rio de Janeiro, já tinha a sua forma de iluminar, né? Que era por querosene e tinha várias empresas para dar suporte a a tecnologia da época, né? Que era
Era o querosene e os lampiões, não era? Então é o seguinte, aí Thomas Edison pegou descobriu essa lâmpada, né? E chegou, imagine com a ideia dele para chegar perto do prefeito de Nova York e falar assim, ó, tem uma nova forma de iluminar a cidade. Aí o prefeito ia perguntar para ele assim, como que é isso? Ó, nós temos uma lâmpada, que essa lâmpada vai iluminar e é um progresso. Como que tem que ser feito isso? Nós vamos colocar essa lâmpada nos postes, né? E através dos postes nós vamos ligar o fio em cada lâmpada. O prefeito deve ter perguntado assim, mas tem que ligar, cada poste tem que ter o seu fio, tem que passar de fio para fio? É isso. Aí, mas será que isso vai dar certo? Entendeu? É uma pergunta que na época, e agora? Né? Aí vem o empreendedorismo, né? Teve que buscar as formas viáveis de fazer isso e sempre para um lado sempre positivo. O desenvolvimento tecnológico sustentável é um tema abordado em ações e atividades dos cursos de engenharia do INESP, instituto mantido pela FUNED em Divinópolis. A questão do desenvolvimento sustentável tem sido uma preocupação dos cursos há muito tempo. Inclusive o curso de engenharia civil já vem com o nome, ênfase em meio ambiente, que já é um cunho tem a ver com o tema de sustentabilidade. Então, como o professor Marcelo colocou, você só tem sustentabilidade se você tiver inovação. Então, qual o primeiro caminho para a inovação? Esse foi um dos focos da nossa palestra, foi a questão de falar da iniciação científica, falando em entender como é que ela se desenvolve, entender que, às vezes, quando se fala em ITA, quando se fala em Universidade Federal, a gente tem a impressão que está muito longe, quando se fala do universo de pesquisa, ele tem a impressão que está fora da realidade dele. E não, a gente tem professores aqui com publicação até em revista internacional, a gente tem essa referência dentro do nosso curso. Como exemplo dessa experiência na área de pesquisas acadêmicas voltadas para este tema, podemos citar Priscila Gonçalves, que está cursando o 5º período de Engenharia Civil. Ela e Italiane participam de um projeto de pesquisa sobre reciclagem de resíduos sólidos. Eu e uma outra aluna participa de uma iniciação científica com o coordenador Matheus, que é justamente sobre isso, é sobre a reciclagem de resíduos sólidos, que é um assunto que vem impactando muito no meio ambiente, porque não tem um lugar certo de descarte, são materiais que às vezes são tóxicos, contaminam o solo, contaminam as águas, então é uma coisa a se pensar, e o curso foca muito nisso pra gente. Nós saímos aqui engenheiros, mas com essa consciência sustentável, pensar também no meio ambiente. Após desenvolver projetos de iniciação científica, os alunos vão conquistando espaço e conhecimento na academia. Como resultado deste trajeto, seus projetos de inovação podem ser aplicados em diversas áreas. Como, por exemplo, a gente está procurando desenvolver muito projeto aqui na área de reciclagem, que é os 3 R's, que é reciclar, reutilizar e reaproveitar. Tá? Então, qual que é a ideia? É buscar sempre materiais, evitar o consumo de matérias-primas e buscar materiais reutilizados. Como, por exemplo, nós temos 2 trabalhos, dois na engenharia civil, um no projeto de extensão, outro no projeto de pesquisa. Um vai buscar estudar areia de fundição para aplicar ele em argamassa, para que ele tenha, a gente está buscando que ela tenha mais, vai buscar a questão para que ela tenha mais possibilidade de reter água, para ser utilizado em diques, em outros tipos de materiais, tá? Como piscinas, por exemplo, e tanques. Já outros materiais é para utilizar mesmo o máximo de materiais recicláveis da construção civil para reutilizar na própria construção civil, através da construção de bloquetes e outros materiais afins. Na região centro-oeste de Minas Gerais, a evolução no desenvolvimento das tecnologias utilizadas pela engenharia civil, por exemplo, são perceptíveis e demonstram seu potencial de geração de impactos sociais significativos. Agora, com a evolução do programa Minha Casa Minha Vida, a gente está vendo algumas construções secas, ditas secas, né? Com sistema de pré-moldado, com sistema light steel frame, por exemplo, que são construções que geram menos resíduos, menos impacto ambiental, né? São construções de tiro curto, que a gente chama, quer dizer, elas podem ser
fabricadas e montadas em um curto espaço de tempo. Isso provoca uma geração muito menor de resíduos, quer dizer, com uma sustentabilidade muito maior e um custo muito mais baixo. Nesse sentido, se a gente tem um déficit habitacional brasileiro, se a gente tem programas que incentivam a construção desse tipo de empreendimento, né? Inclusive aqui na nossa região, tem muitas mesmo casas nesse sentido sendo construídas. É mais do que trivial que acho que essas soluções tecnológicas sejam aproveitadas, né? Está reduzindo o custo, está resolvendo o problema e, além disso, a gente tem um impacto ambiental menor e uma sustentabilidade, então, dos empreendimentos. O programa Questões vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco falando mais sobre o desenvolvimento tecnológico sustentável. Siga em frente. Quem para perde o ritmo e o tempo. Cursos de especialização dos institutos mantidos pela FUNED-UENG em Divinópolis e Cláudio. Inscrições até 22 de fevereiro. Informações pelo site funed.edu.br. Minha filha, vamos logo, tá vendo que eu tô com pressa? Você quer mais uma sacolinha? Uma não, duas, tá vendo que vai rasgar tudo na rua comigo? Mas papai, usa minha sacolinha. Minha professora disse que ela não machuca a natureza. Você sabia que uma sacolinha demora mais de 100 anos para se decompor? Use sacolas retornáveis e ajude a salvar o futuro do nosso planeta. Minha filha é tão inteligente. Os 8 anos de trabalho fizeram da Voice Formaturas uma empresa nacionalmente reconhecida. A competência e a seriedade são a base desse sucesso. Hoje, a Voice Formaturas, além de organizar bailes, tem estúdio próprio de fotografia, produz seus álbuns e faz os seus convites. A Voice Formaturas. Grandes conquistas, grandes eventos. É relevante se conciliar o desenvolvimento tecnológico sustentável e a formação dos profissionais em cursos superiores, principalmente no campo das engenharias. Na FUNED-UENG, existem ênfases e espaços interdisciplinares que estimulam essa reflexão. É um curso que tem a sua vocação dentro da área ambiental. Não quer dizer que seja uma formação do engenheiro ambiental, né? Na verdade, é um engenheiro civil com essa preocupação ambiental, que eu acho que é o profissional que está faltando no mercado, é o profissional que vai ter uma maior, digamos, penetração no mercado e uma maior sobrevida no mercado, né? Nesse sentido, desde o terceiro período, por exemplo, os alunos eles trabalham com as questões voltadas ao aproveitamento da água de chuva, a física aplicada a essas tecnologias de reaproveitamento de energia, aproveitamento de energia solar, aproveitamento de energia térmica, né? A gente vai até os materiais também de construção, quando a gente fala de reaproveitamento de resíduos também de construção civil, a gente fala de edificações também, né? Por exemplo, o trabalho integralizador multidisciplinar do curso, o TIM, ele tem esse viés também de despertar no aluno essa necessidade. Quer dizer, você tem a necessidade de criar um empreendimento, você tem a necessidade de edificar, de construir, de projetar, só que também você tem a necessidade de fazer com que esse empreendimento seja o menor impactante possível. As inovações precisam ocorrer nos espaços de formação, visando desenvolver novas metodologias, estimular projetos e práticas que proponham o reconhecimento e a busca de inovações tecnológicas. Deve ser uma atividade de trabalho dos planos pedagógicos dos cursos superiores, principalmente nos que atuam diretamente com aprimoramento tecnológico. A gente cada professor buscou atuar na sua área. Então, teve uma participação muito positiva dos alunos, todos participaram. Com relação ao campeonato de pontes, houve uma participação expressiva, com o número nós trabalhamos com mais de quase 60% dos alunos se envolvendo no processo. Então, houve, e tem que se destacar também que houve um empenho dos professores de buscar temas atuais que fossem relativos à sua área de conhecimento, mas que estivessem um pouco fora desse perfil só teórico de sala de aula, buscando mais aplicações, tá? Que o aluno entendesse, alocasse de uma forma que ele conseguisse vislumbrar mais a prática do que a teoria. Para responder algumas questões de estrutura, por exemplo, você quer construir alguma estrutura e você quer ver como que essa estrutura
tem o seu comportamento através de variáveis como tempo, terremoto, algumas coisas assim, né? Então esses protótipos são a própria estrutura pequena, de uma forma de miniatura, que sofre esses mesmos efeitos, né? Uma das atividades desenvolvidas durante a semana acadêmica do curso de Engenharia Civil foi o 2º campeonato de pontes de madeira. No terceiro período a gente teve a matéria que abordou um pouco desse processo, como que se faz, como se consegue colocar os palitos de picolé e não quebrar, com o maior peso possível, não quebrar. Depende do jeito, da posição do palito, um intercalando o outro. Ela suportou 345 quilos, sem nenhuma trinca, sem nenhuma quebra. Ela ficou intacta e foi durante um mês que a gente teve o processo. Primeiro foi o projeto e depois a construção dela, com os 5 integrantes do grupo. Letícia Almeida é integrante do grupo vencedor. A ponte montada pelo grupo dela sustentou 345 quilos. É uma experiência, uma experiência a mais que a gente ganha, porque o que a gente faz aqui no palito de picolé é o que os engenheiros fazem numa ponte de concreto. Então é uma prática que a gente tem para no futuro a gente ter o conhecimento a mais. Bom, o primeiro caminho para Divinópolis seria a criação de uma lei municipal que obrigasse, por exemplo, os empreendedores a fazer a reciclagem do seu resíduo, separar e fazer a reciclagem do seu resíduo de construção civil. Eu acho que isso seria um caminho muito interessante. A partir do momento que você obriga o empreendedor a cuidar do seu resíduo, esse resíduo passa a ser prejuízo financeiro para ele. Então vamos pensar no seguinte cenário: o empreendedor ele compra um material de construção, tem um custo. Se faz o desperdício desse material, ele vai gerar um custo também. Quer dizer, além de estar perdendo o material que ele jogou fora, ele vai ter que ter um custo para reciclar esse material. Em contrapartida, você teria, por exemplo, a associação de catadores de papel, associação de catadores de resíduos, que poderiam trabalhar na reciclagem desse material, gerando divisas para essas famílias que, de repente, estão em condição social um pouco menos favorecida. Então, quer dizer, você gira um ciclo, né? Você cria na cabeça do empreendedor que desperdiçar é prejuízo, e ele é um prejuízo dobrado, então, porque ele já perdeu dinheiro com o desperdício e, além disso, vai perder mais dinheiro ainda com a reciclagem. Você cria uma oportunidade de trabalho para essas pessoas que vão trabalhar na reciclagem desse material, e você cria também uma alternativa viável para as prefeituras ou para a prefeitura, que é o quê? Na verdade, aproveitar esse resíduo na construção de blocos, pavimentos, intertravados, para construir obras públicas. Então, você faz com que essas empresas que trabalham com licitações públicas tenham à sua disposição um material que foi reciclado e feito dentro da própria cidade. O Questões de hoje termina aqui. Agradecemos a sua participação nesse programa em que conhecemos mais sobre o desenvolvimento tecnológico sustentável. Se você quer saber mais informações sobre esse tema ou sobre quaisquer outros temas, entre em contato conosco. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. Entre em contato também pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook e pelo blog. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, sempre aqui, na TV Alterosa.